Esta é a primeira parte da aula sobre a transformada rápida de Fourier, FFT. Então, a transformada discreta de Fourier, que a gente tem visto, a DFT, que tem a expressão da análise dada por essa expressão e a parte de síntese dada por essa expressão, tem então um custo computacional de n ao quadrado. Isso porque, para a gente calcular cada elemento aqui da DFT, a gente precisa de n multiplicações complexas e a gente tem n elementos da DFT. Então, são n ao quadrado, multiplicações complexas. Como a gente está somando o primeiro termo com os demais, a gente tem então n vezes n-1 adições. Esse é um algoritmo que tem um custo computacional alto e existe uma maneira de fazer um cálculo eficiente que diminui então esse número de operações de n ao quadrado para n log 2n. Então essa é uma família de transformadas, chamadas de transformadas rápidas de Fourier, e a gente vai ver alguma delas. Então esse aqui é um gráfico mais ou menos do que a gente espera conseguir com o FFT. Então, por exemplo, se n é igual a 1024, n é o número de amostras do nosso sinal, a FFT chega a ser então 100 vezes mais rápida do que a DFT. Então vou fazer a derivação algébrica do algoritmo da FFT por decimação no tempo. A gente parte de uma DFT de n pontos, então aqui a expressão já que a gente já conhece, e vai dividir então esse somatório, que vai de 0 até n-1, vai dividir em 2. Só que a gente não vai dividir em 2 os primeiros termos do somatório e depois os últimos termos do somatório. A gente vai dividir com os termos pares de x e os termos ímpares de x, né? Então a gente vai substituir, vai fazer esse somatório aqui, então de 0 até n sobre 2 menos 1, e vai tomar aqui então as amostras de x com índice par. E o outro somatório vai ser n0 até n sobre 2 menos 1, e vai tomar então as amostras de x com índice ímpar, né? Aí a gente vai definir então essa sequência XZ, o Ezinho de even, então é uma sequência que tem as amostras de x, que tem índice par, e o XO, que vem de odd, que é uma sequência que tem as amostras de x com índice ímpar. Então, substituindo aqui esse W, que vai ser elevado a K sobre N, que é o que é multiplicado esse 1, a gente tira fora do somatório, ele vem aqui para frente, e vamos trocar então no lugar do x de 2n menos 1, vamos colocar XO de n, e no lugar de x de 2n a gente coloca XZ de n. A próxima etapa é a gente perceber essa identidade. Então, onde aparece então W de n elevado a K vezes 2n, a gente vai pegar esse 2 aqui e vai passar ele então dividindo n, né? Então esse W elevado, né, a K2n do índice n vai virar então um W de índice n sobre 2 elevado a Kn. E aí então, fazendo a última substituição nessas expressões aqui anteriores, né, a gente obtém essa expressão aqui, e daqui então a gente reconhece que esse termo aqui é na verdade uma DFT de n sobre 2 pontos, e esse termo aqui é uma outra DFT de n sobre 2 pontos. Então, a DFT desse primeiro termo a gente vai chamar de XZ de K, X maiúsculo, né? E a DFT desse segundo termo aqui, que é essa DFT, né, de n sobre 2 pontos, a gente vai chamar de XO de K. Está definido aqui embaixo, de novo, essas duas então, DFTs. Então, basicamente, o que a gente fez foi trocar uma DFT de n pontos por duas DFTs de n sobre 2 pontos. Então, a princípio, parece que não tem vantagem nenhuma, mas a gente vai ver na sequência onde que vai aparecer essa vantagem. Acontece que uma coisa que a gente tem que corrigir é que, definindo dessa maneira aqui, o x de k escrito como duas DFTs de n sobre 2 pontos, e se o kzinho aqui fosse de 0 até n-1, a gente vai estar acessando aqui amostras do x de e que teoricamente não existem ou que estão fora aí do intervalo, já que x é uma DFT de n sobre 2 pontos. Mas, graças à periodicidade da DFT, XZ existe, né, fora do intervalo n sobre 2 menos 1, e para isso a gente vai explorar a periodicidade. Então, a periodicidade diz que para K, a partir de n mais 2, né, K de 0, então K começa em 0, então o índice aqui vai de n mais 2, n sobre 2, desculpa, até n menos 1. A gente tem então esse expoente aqui do W, que era esse termo que vai ficar multiplicando o XO, elevado então a K mais n sobre 2. A gente vai pegar então essa parte aqui de n sobre 2 separado do K, e percebe-se então que W índice n elevado a n sobre 2, fazendo aqui as devidos cancelamentos aqui, isso dá menos 1. Então esse termo que está aqui, a gente substitui então pelo menos W índice n elevado a K. Então finalmente a gente vai obter essas duas expressões, são essas duas expressões que são a base então do algoritmo FFT por decimação no tempo. Então como que vai funcionar?
como a gente dividiu uma DFT de n pontos em duas DFTs de n sobre 2 pontos, a gente vai continuar isso recursivamente, né? Até que, quer dizer, para calcular o XZ de K e o XO de K, essas DFTs menores de n sobre 2 pontos, a gente vai dividir elas de novo. Então a gente pega a sequência original e divide de novo, e vai sucessivamente então dividindo até chegar em DFTs de um ponto. Quando a gente chegar então em DFTs de um ponto, é uma DFT trivial, onde simplesmente o valor de x de 0 é igual a x de 0. Então essa aqui é a ideia, né, do algoritmo de FFT, é a gente sucessivamente dividindo a sequência em pares e ímpares. Quando a gente fala sequência par, seriam as amostras que têm índice par e as amostras que têm índice ímpar. Então essa divisão sucessiva até chegar em DFTs de um ponto é chamado de shuffling. Então é um termo em inglês que é bem comum, que a gente pode traduzir aí como embaralhamento, né? A gente já vai ficar mais claro porque que isso é um embaralhamento. E a segunda etapa, então, da FFT, a gente estava vendo uma FFT do tipo recursivo, a etapa de merging. Então, a gente começa então a recombinar essas várias DFTs menores em DFTs cada vez maiores, até chegar na DFT final, que é a DFT x de K, que é a DFT do sinal original. Então aqui a gente vai fazer um exemplo, a gente vai começar então com essa sequência, x de n então é 7, 5, 9, 3, e a ideia é a gente fazer então agora o cálculo na mão, né, da DFT dessa sequência, da FFT, desculpa, dessa sequência. Aqui o certo seria calcular a DFT de x de n, 7, 5, 9, 3, através do algoritmo FFT recursivo, né? A FFT ela vai dar o mesmo resultado da DFT, só que a ideia é que a FFT é mais rápida que a DFT. Então vamos começar. A primeira coisa, a gente quebra então essa sequência em sequência par e ímpar, pegando só na sequência par as amostras que têm índice par. Então aqui 7 e 9 veio para a sequência XZ, e a segunda sequência então é o 5 e 3, né? As amostras que têm índice ímpar. Essa sequência aqui a gente quebra de novo em par e ímpar. Como aqui a gente só tem dois elementos, então vai ficar XEE, que seria o X par par, vai ficar só a amostra 7, o X par ímpar vai ficar a amostra 9. E do outro lado, então, o XOE, que seria ímpar par, vai ficar a amostra 5, e o XOO, que seria X ímpar ímpar, vai ficar a amostra 3. Então, daqui para cá, a gente tem então DFTs triviais, né? Então, são DFTs de um ponto, onde o X de 7 vai virar o X, que é DFT de um ponto, seria uma sequência com uma amostra só, que vale 7. Então aqui, basicamente, a gente repete, né, todos os valores. E começa, então, aqui a etapa de merging, né? Então, a primeira etapa de merging, a gente vai combinar essas duas DFTs aqui, a XEE, Xão agora, né? Xão EE e Xão EO, numa DFT, então são duas DFTs aqui de um ponto cada uma, a gente vai combinar essas duas numa DFT de 2 pontos. E essas duas DFTs, XOE e XOO, a gente vai combinar da DFT XO. Então, pegando a fórmula que a gente tinha derivado aqui, e escrevendo para esse caso, né, essa fórmula aqui seria para a primeira parte que a gente quebrou o sinal em 2, mas como a gente está fazendo sucessivamente, a gente vai quebrar esse XZ de novo em 2 e assim sucessivamente até chegar em DFTs de um ponto, a gente vai escrever então essa expressão para aquele caso, né, quando a gente está combinando duas DFTs de um ponto para chegar numa DFT de 2 pontos. Então aqui, aquela mesma fórmula escrita para esse caso, então a gente tem XZ de K igual a XEE e XEO. Aqui eu ainda deixei os índices aqui mostrando com N, né? Mas basicamente a gente teria expressão para XZ e expressão para XO. E aqui então eu repeti aquela fórmula duas vezes, uma para a gente juntar essas duas DFTs aqui, e a de baixo é para a gente juntar as outras DFTs. Então aqui já colocando o n igual a 2, por que n igual a 2? Porque nessa etapa aqui, a gente está juntando duas DFTs de um ponto para chegar numa DFT de 2 pontos, né? Então esse n igual a 2 é o tamanho, então, que vai ficar a DFT aqui mostrada por esse índice, por essa variável xão e, né? Então, para n igual a 2, então o kzinho vai de 0 até n sobre 2 menos 1. Então, como é 2, vai ficar 2 sobre 2, 1 menos 1, 0. Então, o k só vale 0. O w aqui, que é o Twiddle Factor, ele é w de índice 2, porque o n igual a 2 é elevado a k. E aqui, então, basicamente, essa expressão aqui repetida, mas já substituindo aqui o n igual a 2. A gente vai precisar aqui, para k igual a 0, a gente vai precisar do w índice 2 elevado a 0, ele vale 1, né? É um e na j alguma coisa que é elevado a 0, enfim, qualquer número real elevado a 0 dá igual a 1. E aqui a gente vai começar, então, a fazer o cálculo dessa etapa aqui de merging. Então, aqui o x é de 0, só observando aqui na equação, a gente está usando nesse momento aqui k igual a 0, então x é de 0 mais w índice 2 elevado a 0, xo de 0. Então x é de 0, a gente pega aqui, vale 7, o xeo de 0 vale 9, então a gente tem 7 mais esse w aqui dá 1, então 7 mais 1 vezes 9, 7 mais 9, 16.
O xe continua o k igual a zero, só que é o xe de 1 agora, né? Então a gente tem xe de 0, agora menos w índice 2 elevado a zero, xeo. Então, mesma coisa das expressões, a gente já sabe quanto que é xe de 0 e xeo de 0, vale 7 e 9, só que agora a gente faz a subtração, né? Aqui é a soma e aqui é a subtração, 7 menos 9 menos 2. Para o xo, então xo de 0 vai ser xoe de 0 mais xoo de 0, vamos pegar esses dois valores aqui. Então, xoe vale 5, só tem uma amostra, então no índice 0 é o 5, e xoo vale 3, né? Então, substituindo aqui 5 e 3, o w aqui continua sendo 1, então 5 mais 3, 8, 5 menos 3, 2. Então, fechamos essa etapa de merge. A próxima etapa de merge, então, a gente combinar essas DFTs aqui, a gente tem duas DFTs de tamanho 2, né? XZ, que tem essa amostra X0, XE0 e XE1, é uma DFT de 2 pontos, e XO0 e XO1 é a outra DFT de 2 pontos. A gente vai combinar, então, duas DFTs de 2 pontos numa DFT de 4 pontos, que vai ser a resposta. De novo, pegando aquela mesma fórmula original, né, e substituindo então o valor do n, né, para aquele caso, que nessa etapa de merge aqui o n igual a 4, então a gente tem o w4 elevado a k, e o k vai de 0 até n sobre 2 menos 1, 4, então 4 sobre 2, 1, 4 sobre 2, 2, desculpa, menos 1, 1. Então aqui o k vale 0 e 1. E a expressão de baixo, mesma coisa, trocando só esse sinal aqui, que agora é negativo. E para cá a gente vai precisar, então, o w índice 4 elevado a 0, que é igual a 1, e o w índice 4 elevado a 1. Então, w índice 4 elevado a 1 é, na verdade, o e na menos j, opa, faltou aqui o j, né? É o e na menos j 2π sobre 4, e esse cara aqui é o e na menos e elevado a menos j π sobre 2, que vale menos j. Então, para essa expressão aqui, então já agora substituindo os valores de k, x de 0 vai ser xe de 0, mais w índice 4 elevado a 0, xo de 0. Então, da etapa anterior, a gente pega aqui que xe de 0 é 16, então aqui está 16, xo de 0, da etapa anterior, xo de 0 é 8, né? Então, 16 mais 1 vezes 8, isso dá 24. x1 aqui, então agora o k vale 1, a gente vai usar basicamente essa expressão aqui duas vezes, uma vez para k igual a 0 e uma vez para k igual a 1, e essa expressão a gente usa também duas vezes, uma vez para k igual a 0 e outra vez para k igual a 1. Então essa é a segunda vez que a gente está usando a primeira expressão, para x de 1, agora o k então vale 1, xe de 1 vale aqui, xe de 1 vale menos 2, está aqui o menos 2, e xo de 1 vale 2, só que agora é multiplicado por w índice 4 elevado a 1, que é o menos j, então menos j vezes 2, x1 então vai dar menos 2 menos j2. Para x de 2 a gente está usando a expressão de baixo para k igual a 0, então vai ficar x de 2 é xe de 0, que é o próprio 16, menos, então, w índice 4 elevado a 0, então menos 1 vezes o 8, que é o mesmo xo de 0 dessa expressão aqui, 16 menos 8 dá igual a 8. E, finalmente, então, x de 3 é a expressão de baixo com k igual a 1, é xe de 1, que era aqui o menos 2, menos w índice 4 elevado a 1, que é agora mais j, né, porque esse vai ficar menos j, vezes 2, que é o xo de 1. Então, xão, né, de 3, então é menos 2 mais j2. Esta parte da videoaula acaba por aqui, até a próxima.